8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma saudação especial a todas as investidoras da Bolsa de Valores e que esse número continue crescendo a cada dia. Bom, no vídeo passado eu apresentei para vocês esse modelo para estimar os dividendos da Petrobras. Estava meio desorganizado em várias planilhas e aí a gente conseguiu aqui organizar tudo que a gente quer em apenas uma planilha. Dessa forma, editando essas três linhas aqui em um cinza mais escuro, a gente é capaz de fazer estimativas para todas as outras linhas, inclusive para o dividendo por ação estimado bruto e também para o dividend yield estimado bruto. A ideia é a gente fazer estimativas de pior cenário para os dividendos da Petro e também para o melhor cenário e de repente pegar ali um valor intermediário entre os dois que a gente acredita que seja mais provável de acontecer. O cenário mais pessimista é esse que já está na tela aqui, com um dólar médio praticado pela Petro de apenas R$ 5,00. Observe que na história recente aqui, desde 2020 para cá, foram poucos momentos em que o dólar esteve cotado abaixo dos R$ 5,00. Somente aqui em março de 2022 até junho e também aqui em meados de 2023, que teve ali um dólar abaixo dos R$ 5,00. Fora isso, sempre acima dos R$ 5,00 e nos últimos meses, inclusive, acima dos 5,80. Continuando o cenário pessimista, a gente está colocando um Brent apenas a $45 o barril de petróleo, o que seria patamares de crise, porque em 2008 aqui ele caiu para esses valores de 40 e poucos dólares. Depois ficou bem acima, em 2015 e 2016 de novo tocou aqui patamares bem baixos e depois ali na pandemia chegou aos 25 dólares, mas recuperou rapidamente e ficou nos patamares aqui alguns meses dos 40 e poucos dólares e depois disparou, nunca mais chegou, voltou a esses patamares de crise. Então quando a gente coloca aqui 45 dólares o barril Brent, a gente está considerando realmente patamares de crise. E se vier crise, o dólar médio costuma subir, né? Mas enfim, vamos colocar os dois valores baixos. E também esse fluxo de caixa operacional dividido pelo Brent, que foi um indicador que a gente criou no vídeo passado, e ele indica, pessoal, basicamente o seguinte: quanto que a Petro consegue gerar de fluxo de caixa operacional para cada dólar do Brent. Então estou colocando aqui 450 milhões de dólares para cada dólar do Brent, o que é um valor também muito pessimista, porque se a gente pegar na história da Petrobras, a gente vai ver que esse indicador ficou ali na faixa pelo menos de 470 milhões de dólares por dólar do Brent. Inclusive foi no ano passado, em 2024. Nos anos anteriores, todos esses valores ficaram acima ali, quase em 500, né? Aqui em 2022 ficou em 491, mas nos outros dois anos ficou acima dos 500 dólares, 500 milhões de dólares para cada dólar do Brent. Isso tem a ver muito com a produção comercial da Petro, né? Se a produção comercial for forte, esse indicador costuma vir forte. A gente acredita que para 2025 a produção comercial da Petro vai aumentar pelo menos com relação a 2024. Mas vamos colocar o cenário mais pessimista, uma queda nesse indicador FCO dividido pelo Brent. Bom, e agora como é que faz para calcular os dividendos? Primeiramente, o fluxo de caixa operacional, ele é calculado basicamente pela multiplicação desse valor pelo valor do barril Brent, vai dar ali 20 bilhões de dólares. E aí o CAPEX impactante no fluxo de caixa livre, pessoal. O que seria isso? A gente tem que descontar um valor bem expressivo do CAPEX no fluxo de caixa operacional, fazer essa subtração para a gente conseguir achar o fluxo de caixa livre. Para o ano de 2025, a Petro ela pretende investir, né, o CAPEX de 18,5 bilhões de reais e a gente está pegando aqui a parcela que vai impactar de 88% de 18,5, que está dando ali 16,2 bilhões de dólares. Então a gente calculou o fluxo de caixa livre em 3,9 bilhões de dólares e o fluxo de caixa livre em reais vai ser nada mais, nada menos do que a multiplicação do dólar médio pelo fluxo de caixa livre em dólar. E aí a gente ganha então o fluxo de caixa livre em reais, pega 45% disso, porque 45% é da política de dividendos da Petrobras, pagar 45% do fluxo de caixa livre, você vai conseguir aqui o montante do dividendo de quase 9 bilhões de reais,
dividindo pela quantidade elegíveis de papéis, vai dar ali 69 centavos por ação, valor bruto, mas é basicamente isso, pessoal. Dividindo pela cotação, a gente ganha um dividend yield estimado de apenas 2%. Bruto, tirando o líquido, aí deve ficar 1,8, 1,9. Então esse seria o pior cenário aqui que a gente está colocando em nosso modelo. Se vier algo ainda pior do que isso, eu acho difícil da Petrobras continuar lucrativa. Mas vamos aqui agora para o melhor cenário. A gente vai colocar um dólar médio na faixa de R$6. A gente está falando de melhor cenário, então vamos colocar para cima. Um Brent a gente também vai colocar para cima aqui de $110. Nada mal, né? E esse indicador FCO dividido pelo Brent, a gente vai ser otimista também e colocar de 550 milhões de dólares para cada dólar do Brent. Aí, pessoal, as coisas mudam de patamar. Veja que, se a gente olhar na história, seria o melhor indicador FCO dividido pelo Brent desde 2021. Mas nada demais também, porque em 2021 ficou aqui em 534. Bom, nesse cenário otimista, o que acontece? O fluxo de caixa operacional já sobe para 60 bilhões de dólares. O fluxo de caixa livre em dólar vai para 44 bilhões. O fluxo de caixa livre em reais já fica de 265 bilhões de reais. E aí o montante em dividendos vai para quase 120 bilhões de reais. Dividindo pela quantidade de ações elegíveis, o dividendo estimado bruto por ação fica na faixa dos R$9. Dividindo pela cotação aqui, né? A gente tem um dividend yield estimado bruto de 26,75% para a Petrobras PET-R4. E a gente não colocou nada demais, né? O dólar ele já atingiu esses patamares dos R$6. O Brent já teve também nesses patamares de 110. Se a gente olhar aqui, observe que já chegou aqui em mais de 110 nesses períodos. Ficou por muito tempo aqui, de maio de 2011 até julho de 2014, em patamares de $110 o barril de petróleo. Então é algo que é factível de acontecer. E também esse indicador FCO dividido pelo Brent, que tem muito a ver ali com a produção da Petro, que ela já afirmou, a própria companhia afirmou que pretende aumentar a cada ano e para 2025. Então a gente espera maior do que 2024, se ela conseguir aumentar muito, né? Como ela está pretendendo aí mais de 100 mil barris de petróleo por dia, pode ser que ela chegue nesses patamares altos de 550 milhões de dólares a cada dólar do Brent. Agora, para um cenário mais realista, pé no chão aqui, pessoal, um FCO dividido pelo Brent, a gente vai colocar de 500 milhões. Observe que se a gente pegar uma média dos últimos 4 anos, vai ficar de 504 milhões. Então tá bem ok aqui. E a produção da Petro, ela tende a aumentar, né? A própria companhia já tá falando, martelando que vai aumentar essa produção. Então a produção comercial vai subir junto e ficar acima do ano passado. Eu acho que pelo menos isso a Petro vai conseguir e atingir aí de repente um FCO dividido pelo Brent de 500 milhões. É bem factível. Para o valor do Brent, a gente vai colocar aqui de $70 por barril. Observe que é basicamente a cotação atual. Vem caindo, é claro, mas tem uma espécie de resistência aqui. E a gente está falando de uma média para o ano, então pode ser que dê uma queda, pode ser que suba depois. E se a gente olhar para o passado aqui, até mais distante, esses $70 parece ser uma média global aí, né? Então, beleza, é um valor bem ok. E o dólar médio também de 5,50. Atualmente o dólar está até em 5,78, algo desse gênero. Então, uma média de 5,50 também é algo bem razoável, até pegando por baixo aqui, né, pessoal? E aí, com esses valores, a gente tem todo o cálculo de fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, montante de dividendos que fica nessa faixa dos 46 bilhões de reais, dividindo pela quantidade de ações elegíveis. A gente tem um dividendo por ação estimado bruto de R$ 3,59, bem interessante aqui, né? Dividindo pela cotação atual de R$ 34,63, a gente ganha o dividend yield estimado bruto de 10,38%. Se a gente pegar o valor líquido, deve ficar entre 9,5% e 10%. Então, bem interessante aí. A Petro tem tudo para entregar bons dividendos nesse ano de 2025 para os seus acionistas.
Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e eu te peço também, se inscreva no canal Dividendo Complementar para a gente ganhar relevância aqui no YouTube. Muita gente que assiste meus vídeos sobre a Petrobras não se inscreve no canal, então eu peço para você aí que gosta e acompanha, investe em Petro, se inscreve no canal Dividendo Complementar que a gente está sempre cobrindo aqui as novidades da companhia, os dividendos principalmente da Petrobras, e temos também a nossa planilha de preço teto gratuita, pessoal, e aí você pode clicar aqui em cima que vai abrir sem enrolação essa planilha de preço teto aqui, que tem duas abas aqui embaixo, 2024 e 2025, então você pode clicar aqui em 2025 para pegar os valores mais atualizados referentes a este ano. E claro que se você quiser mais conteúdo da gente, temos também o clube de membros que você pode se associar aqui por apenas R$ 4,99, sem muita obrigação de ficar muito tempo. Você assina e cancela quando quiser. Você pode vir aqui nessa playlist chamada Vídeos para Membros e dar uma olhada pelo menos aqui nas descrições desses vídeos para saber se alguma coisa te interessa. Observe que o mais recente foi sobre a Copel, mas a gente também tem sobre a BRB11, sobre o próprio Banco do Brasil, BB Seguridade. Tem vídeo sobre várias coisas aqui, inclusive sobre dividendos sintéticos. São esses dois primeiros vídeos aqui. E tem muitas outras coisas também no nosso clube de membros, pessoal. Tem o Telegram, tem as postagens exclusivas, tem a planilha da independência financeira, com uma planilha à parte. Tem uma outra planilha também que eu coloquei só para os membros. Enfim, tem muita coisa, tudo por apenas R$ 4,99. Eu acho que vale muito a pena. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.